Abençoados, hoje eu quero trazer para vocês, aqui uma diferença entre as palavras crente, evangélico e cristãs, como elas se denominam em nossa língua portuguesa, Crente, que significa que crê e acredita, ou tem convicção que leva excessivamente a sério suas obrigações ou assuntos, com demasiado zelo, entusiasmo e posição crítica, Ou seja, crente é todo aquele que leva a sério todas as suas obrigações, que crê naquilo completamente do que está fazendo, Temos um versículo, tem vários versículos bíblicos que denominam, essa questão do crente, que é crer, e eu tirei um aqui no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19, que diz assim: crer tu que Deus é um só, fazes bem, até os demônios creem e tremem. Ou seja, essa citação de Tiago diz a seguinte coisa, que todos que creem, todos podem crer no Senhor Jesus, todos podem crer em Deus, todos creem, mas crer não significa que leva tão a sério, Não significa que segue, que serve, Vamos lá, a palavra evangélico, conscientemente há, próprio ou conveniente do evangelho, dos quatro evangélicos do Novo Testamento, que se apresenta em conformidade com os princípios do evangelho. Versículo que fala a respeito do termo evangélico em Atos, tem vários, mas eu separei um aqui em Atos, capítulo 11, versículo 20, que diz assim: alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até a Etióquia falar também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho de Jesus Cristo, Ou seja, evangélico é todo aquele que anuncia o evangelho de Jesus Cristo, Que anuncia as boas novas, O que aconteceu, ali com Jesus, e os milagres e as maravilhas que Jesus fez. O evangélico, na palavra portuguesa, ele significa isso, que leva o evangélico às pessoas. E tem também a palavra cristão. Cristão significa disse ou aquele que professa ou frequenta a igreja de uma das modalidades do cristianismo, É o nome dado às pessoas que seguem os ensinamentos e as doutrinas do cristianismo, deixado por Jesus Cristo. O versículo que tem a denominação, da palavra cristão, tem vários, mas eu peguei aqui um Atos, capítulo 11, versículo 26. Tendo-o encontrado, levou para a Etióquia, e por todo o ano se reuniram naquela igreja e ensinavam numerosas multidões. Em Etióquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos, Ou seja, cristão é aquele que segue a doutrina do evangelho, uma doutrina de Cristo. O cristianismo tem três funções, Tem três situações de cristianismo, mas cristão é todo aquele que segue essa doutrina cristã, Ou seja, cristão é todo aquele que também leva o evangelho de Cristo, Que segue uma doutrina de Cristo. Então, com isso eu quero te dizer o seguinte, evangélico e cristão é todo aquele que crê, e que serve e que segue a Deus, Que segue uma doutrina. Crente é apenas aquele que crê. Todo aquele que crê não pode ser denominado evangélico ou cristão, pois ele somente crê. Mas todo evangélico e cristão, ele é também crente, Ele também crê. Então, dessa forma, porque sabemos que nós evangélicos, nós somos chamados de crentes, somos chamados de cristãos, somos chamados desses três termos, E esses três termos se aplicam a nós. Mas aquele que só crê não se aplica o termo de evangélico e nem de cristão, porque ele não segue a doutrina e não passa os ensinamentos. Então, que essas palavras entrem na sua mente, e que você entenda um pouco sobre esses três termos, amém?